Acelerar um pouquinho então? Acelerar para 1,5? Bora, vamos Isa, lá. o que você vai fazer no vídeo de hoje? Olha, Isa, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eduardo Bolsonaro celebrou o papel de precursor da pregação de Olavo de Carvalho mais de uma vez. Ele era uma inspiração e sem ele, Jair Bolsonaro não existiria. Você pode até duvidar, mas é isso mesmo que proponho. Não faz muito sentido para entender a ascensão da direita analisar a obra do Olavo de Carvalho em sua pretensão filosófica. Contudo, enquanto um sistema de crenças, a contribuição do Olavo de Carvalho é simplesmente Deixar normal? Tá bom, vamos deixar normal então. fundamental e não pode ser ignorada. Caso contrário, dificilmente entenderemos o Brasil contemporâneo, especialmente a fidelidade canina ao bolsonarismo, mesmo diante das evidências claras do seu fracasso. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é guerra cultural, retórica do ódio ou mentalidade de seita. Ora, Senhor, abençoa a zona do Nordeste, meu pai, entra com a providência, Senhor. Pois é, menina, você tá vendo, né? Gente, os bolsonaristas chamando os ETs, pelo amor de Deus. Espero que você esteja vendo. Eu sou uma senhora chique, uma senhora distinta. Eu queria estar fazendo o quê? Discutindo a recepção de Hegel pelos franceses. Como que o Kojève ensinou Hegel pro Sartre, pro Lacan, pra Simone de Beauvoir, né? Em consequência pro Frantz Fanon. Mas não, eu vou aqui discutir Olavo de Carvalho. E se você sentiu pena de mim, menina, imagino que a gente precisa sentir do professor João César de Castro Rocha, né? Um dos maiores intelectuais que a gente tem no Brasil, crítico literário, sim, minha área, e professor titular da UFRJ, que dedicou esses últimos anos todos a um estudo sistemático, o discurso, a produção discursiva, a mentalidade do bolsonarismo. Ou, nas palavras dele, ele faz uma etnografia do pensamento bolsonarista. Hoje a gente discute o livro que dá título ao vídeo, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, né? Crônicas para um Brasil pós-político. A gente vai discutir o capítulo 1, a ascensão da direita e o sistema de crenças Olavo de Carvalho. Tem um elemento muito interessante que é um negócio muito foda, que é pensar que a direita vive acusando a esquerda o tempo todo de estar fazendo guerra cultural. E é muito louco, né? Porque vários setores da esquerda sempre historicamente tentaram rebater isso, falando, não, guerra cultural não, a gente não faz nada disso, não existe e tal. Porque na verdade quem tá fazendo guerra cultural nesse processo são justamente os olavistas, né? Doideira. Vale contar para vocês, esse livro é de 2021, é sem sombra de dúvida uma das peças-chave para a gente pensar bolsonarismo e essa lógica de seita, né? Na verdade não tem lógica nenhuma, essa mentalidade de seita e esse discurso que se enraizou na nossa sociedade e qual vai ser o nosso trabalho, né, para desenraizá-lo, para cortar o mal na raiz. Os demais capítulos da obra são capítulo 2, a guerra cultural bolsonarista, capítulo 3, doutrina de segurança nacional ou Orville, capítulo 4, rumo à estação Brasília e a conclusão, dissonância cognitiva e verdade factual. Tem também um post-scriptum 2021, o que será o amanhã, e um pós-fácil chamado Da Urgência do Agora, a caracterização do agora, o momento etnográfico de João César de Castro Rocha. Eu digo que esse é um dos estudos, né, uma das obras que a intelectualidade de ponta no Brasil está produzindo mais eficientes, porque é um estudo detalhadíssimo, né? Quando a gente pensa nessa etnografia, em documentar como um povo acredita no que acredita, de que forma acredita? Como um discurso se torna hegemônico para um povo? Quais são os reflexos desse discurso? De onde ele vem? O que ele pretende? Eu não conheço obra mais completa também. Do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. E é interessante, né? Porque é uma perspectiva que muitas vezes capturada por um senso meio comum para entender quais são essas dimensões etnográficas, né? Essas dimensões ideológicas que o bolsonarismo fala, como que ele opera ideologicamente. Para pegar essas minúcias, eu acho isso bem mais interessante. E o professor João César preparou uma obra que tem mais de 500 notas de rodapé. Então, menina, assim, bibliografia para dar e vender. Aqui na descrição do vídeo, hoje, além do livro, eu vou deixar uma série de textos citados pelo professor, outros que eu vou adicionar, mas também uma aula do professor João César, de mais ou menos 3 horas, são 2 vídeos, parte 1, parte 2, no qual ele explica o empreendimento dessa obra. Você pode ir lá também depois. E aí vale contar para vocês que o capítulo 1, ele vai da página 31 à página 107. Então são mais de 70 páginas de capítulo 1, em um vídeo de 20 e poucos minutos, a gente vai fazer alguma coisa, né? Uma das diretrizes que o professor João César acredita que é necessária para a gente derrotar o bolsonarismo
é sair da caricatura para caracterização, né? O vídeo de hoje eu não pretendo fazer uma caricatura, vou tentar trabalhar em detalhe com alguma minúcia, mas aqui é permitida num vídeo de 20 minutos. Por isso, eu acho interessante essa perspectiva de observar essa necessidade de caracterização para a gente poder entender as minúcias e as análises culturais do que é o fenômeno bolsonarista, né? Pra gente poder capturar e fazer uma análise mais aprofundada desse processo, tá ligado? É isso. Isso, recomendo a leitura, por isso recomendo que você faça a sua lição de casa, né, na nossa tarefa pelos próximos 4 anos de desalojar o bolsonarismo da nossa sociedade. Perfeito. Também, como eu gosto de ser, né, sempre de pegar uma obra de cultura pra gente olhar pra isso, uma obra de arte, assim, que seja mais, né, simples, ver o fenômeno, o professor João César faz o uso de uma música de heavy metal, ele faz uso de marchinha de carnaval, ele faz uso de um rap de direita, né, o Tupac deve estar tendo um infarte agora, mas enfim, o rap, essa linguagem foi apropriada pela extrema-direita bolsolavista, né, essa mistura de Bolsonaro com olavismo que são indissociáveis. É impossível pensar bolsonarismo sem o trabalho que o Olavo de Carvalho vem fazendo, que é dele morreu. Caiu e morreu. Morreu agorinha. Que o Olavo de Carvalho Que delícia, né? Caralho, que delícia. Que delícia! estava fazendo desde os anos 90 de impetrar no discurso social uma bibliografia reacionária, conservadora, de extrema-direita e a formação midiática de quadros, né, que reproduzem uma lógica discursiva aqui chamada de retórica do ódio. Então eu vou deixar de recomendação, peço que vocês leiam a letra, tá? Não vai dar view para os nossos inimigos, porque eles trabalham com um algoritmo, né? Quanto mais view tem, melhor a situação deles. Dá view para os nossos aliados. Correto. Ouviu? Ouviu? Eu tô falando com você, hein? Estamos de olho. Então eu vou deixar 2 sites para você ler a letra do rap e do heavy metal, olavistas. Aqui vou ler um trechinho com vocês. Esse rap se chama O Velho Olavo Tem Razão. Nossa. E ele é do Luiz Visitante. Acompanhem só, vocês vão cair dura. Eu já disse que essa é a cabeça desses filhas da p***. Eu já falei 20 anos atrás, não há saco pra isso. É muita burrice, levam muito tempo pra entender o óbvio. Não dá. Esse trechinho é uma fala do próprio Olavo e tá presente no videoclipe do rap que eu tô mencionando aqui pra vocês. É importante que vocês entendam, o professor João César diz, de um subgênero Olavo Tem Razão. Meu Deus, que pesadelo, um subgênero da cultura chamado Olavo Tem Razão. Eu fiquei até curioso pra ver como é que é esse rap. Nossa, como é que será que é? Vamos ver? Pô, desculpa, Rita, não vai dar. Meu Deus. 6 anos, já deu uma, né? Meu Deus, que é isso? Meu Deus do céu, velho. Só um pedacinho, vamos ver. Eu já disse que essa é a cabeça desses filhos das putas. Eu já avisei 20 anos atrás. Não há saco pra isso, que é muita burrice, leva muito tempo pra entender o óbvio. Porra, não dá. Criminoso não tem cor, não tem classe social. O mundo te dá escolha, trilha pelo bem ou mal. Não dá. Nossa, não. Nossa, meu Deus. Velho, pelo amor de Deus, mano. Não dá, velho. Simplesmente intancável. Slogan que vai aparecer para grande mídia, para o grande público, ali em 2015 e 2016, né, durante os protestos contra a presidenta Dilma, durante os pedidos de impeachment, e que vão se proliferar no discurso público, virar estampa de camiseta e etc. O interessante é o seguinte: as ideias de Olavo de Carvalho são apresentadas numa série de clichês. A letra da canção é antes uma síntese apressada dos princípios defendidos pela nova direita no debate público. Nega-se o racismo, louva-se o Velho Testamento, ataca-se o comunismo, denuncia-se a doutrinação das escolas, alveja-se o feminismo, anuncia-se o caos eventual com uma possível legalização da maconha, celebra-se o empreendedorismo, defende-se a força policial, nega-se o conflito de classes, alveja-se Paulo Freire, é uma enciclopédia do reacionarismo que chegou ao poder em 2018. Agora o heavy metal, né, o Olavo Tem Razão, falta um pouco de criatividade, né, mas enfim, acompanhe a letra. Ler Carta Capital, gostar de marginal, é pré-requisito para ser intelectual. Pra que ficar sentado que nem burro esperando, se bem aí do seu lado tem alguém que tá esquerdando? E nas palavras... Cara, eu queria muito ver um encontro desse rapper Olavinho com o Dom L, com o Rashid, com o Mano Brown. Deve ser uma experiência única. Do professor João César, o anti-intelectualismo é a marca d'água do sistema de crenças Olavo de Carvalho. E é uma característica bem fascista
É muito louco, né? Porque o fascismo ele é muito marcado pela anti-intelectualidade, né? Por essa perspectiva bem negacionista, por um negócio que beira até um certo misticismo. O próprio nazismo, né? Nossa, o nazismo tinha muitas características disso. A parada de constelação familiar, essas pseudociências que eram, mano, bruta nessa época. Ganharam muita coisa. E o ressentimento que o move anda tão à flor da pele que tornaria constrangedor qualquer esboço de análise psicológica. Para você que não sabe, o Olavo de Carvalho, ele sempre foi uma figura abjeta à filosofia. Quando a gente pensa na intelectualidade brasileira, será que posso chamar de pensamento? A produção do Olavo de Carvalho, porque também não dá para chamar de obra, e isso não sou eu que estou dizendo, é outro intelectual brasileiro que diz, a obra olavista é um conjunto de textos, um amontoado de textos. Mas enfim, voltando. Amontoado, você tá sendo muito gentil ainda, dona Rita. Amontoado não. Eu diria que é um monte de cocô. É isso. A obra de Olavo de Carvalho é uma obra de cocô. O que o Olavo de Carvalho está produzindo desde os anos 90, com uma trilogia, a gente vai falar disso logo, é a tentativa de algo que se almeja filosofia. Não é. Né, nunca foi reconhecido como. Academicamente não produz nada, não pode ser lido pelos pares, não se abstrai daí coisa alguma. E é um acúmulo de nadas sobre nadas. É um conjunto de argumento ad hominem, né, que busca ofender a pessoa sobre quem fala, teoria da conspiração e citações absurdas, né? Na maioria das vezes de coisas que o Olavo não leu. Ele mesmo assume isso. Vamos ao próprio Olavo, né? Que o diabo tem. Nas palavras do guru da extrema-direita brasileira. Tem um livro de um repórter holandês em que ele dá lá uma informação que eu ainda vou verificar. É o que diz as vozes da minha cabeça. Para de me cutucar! Entre outras inúmeras informações úteis, né? Pra quem? O cara se chama Robin de Ruyter. Eu não sei ler holandês. Eu só sei dele através de menções que foram feitas em outros livros, né? Um apude. Entre outras informações que ele dá uma que eu vou investigar, mas que me parece verdadeira pelo contexto ali. Eu vou mudar só a minha câmera para esse lado e me diminuir para vocês conseguirem ver as imagens e o Ti também, tá? Eu já tô rindo, né? Se prepara. Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Era a minha estratégia de jogo e cada um tem a sua estratégia de jogo. Ele diz o seguinte: a edição é muito boa. Os Beatles eram semi-analfabetos em música. Eles mal sabiam tocar violão. Quem compôs as canções dele foi o Theodor Adorno. Quer dizer, assim, vamos junto agora um pouquinho. Os Beatles mal sabiam tocar violão. Não é João Gilberto, né? Não é a mesma coisa da bossa nova. É rock britânico do início do século XX. Meados do século XX. Então não tem mesmo violão, tem coisa da guitarra. E o Adorno tem escrito assim, não sei exatamente. O Adorno tem mó cara de rouba-brisa do caralho, porra. Não tem como. O Adorno tem mó cara de chato. Chato, velho. O cara tem cara de chato. É isso. Cara de chato. Entre onde que eu vou pra... Como que ele escreveria? Como que ele escreveria as músicas do Beatles, velho? Mostrar o absurdo disso. O Theodor Adorno era aquele teu primo que vem te visitar da cidade longínqua e você é obrigado a levar ele no rolê. E essa é a segunda vez que eu faço essa piada. E aí você é obrigado a levar ele no rolê porque ele é mó chato. Você não quer levar ele no rolê, mas você é obrigado. Porque é a cultura, etc, etc. Então você leva, tá com seus amigos, conversa aqui, conversa ali. E aí o teu primo, Teodoro, resolve fazer uma piada. E aí ninguém ri. Todo mundo fica meio sem graça, meio constrangido. Fala, pô, tem uma cerveja, né? Tem uma cerveja, pegar uma cerveja. É isso. Basicamente, é isso aí. Adorno escreveu as canções dos Beatles. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Mas se não parecer absurdo pra você... A gente fez um vídeo sobre o Adorno, né, chamado Adorno e a Indústria da Cultura. Tem uma série de materiais que a gente produziu. Não faz muito eu indiquei um curso que está acontecendo na USP, um curso curto, sobre a crítica de cultura adorniana. Vou deixar as informações também aqui embaixo. Tem um vídeo, a gente fez aqui no canal, do centenário do Raymond Williams, que é esse importante intelectual que eu sempre cito, que é referência nos meus estudos, que funda os estudos de cultura na Inglaterra. E neste vídeo do Raymond Williams, eu volto para um texto-chave dele, é o Palavras-Chave, e vou, através do prefácio... Porra, esse livro é foda! Esse livro é muito legal, muito, muito legal. Prefácio da Maria Elisa Sevasco, que foi minha professora, né, meu anjo de luz, eu vou falar uma coisa que essa geração de intelectuais que está lá na Inglaterra, eles têm como foco formar socialistas, formar quadros de esquerda, né, que era o que era possível naquele momento. De algum jeito, o que o Olavo de Carvalho e essa geração da juventude dos anos 90 que ele vai formar estão fazendo é mais ou menos isso. A gente tem que pensar o seguinte. Então, Cultura e Política, do Roberto Schwartz, né, é o ensaio que está presente nesse aqui, O Pai de Família e Outros Ensaios. Ó, esse aqui. Então, na página 70, quando começa Cultura e Política, de 64 a 69, Roberto Schwartz, que foi talvez o maior crítico de cultura que a gente teve no Brasil, o seu Antônio Cândido também, mas
sou mais do time do Robertinho. Enfim, ele vai dizer que havia uma hegemonia de esquerda no pensamento brasileiro até os anos 60, mas a partir do golpe civil-militar, né, empresarial-militar no Brasil, 64, a gente começa a ter a formação também de uma hegemonia de pensamento de esquerda em quem deseja resistir à ditadura, em quem deseja combater, em quem almeja o seu fim, em quem deseja que o Brasil possa se configurar como um cenário democrático. O que acontece lá para cá é que agora, por exemplo, depois eu volto ele para o lugar dele, a gente vive uma hegemonia do pensamento de direita. Não é muito possível debater normalmente, sem esperar agressão, e isso é típico da retórica do ódio, gênero, discutir sexualidade, pensar etnia, pensar religiosidade, a ideia de que o outro é um inimigo e vai ser apagado, extirpado, que é o demônio, vai ser exorcizado. No vídeo passado, a gente colocou um trecho de um senhor que faz menção ao Antigo Testamento, de que Deus mandou um cara entrar num vilarejo e matar todo mundo, transpassar a barriga de mulheres grávidas com a espada, porque quem estava ali era o filho do demônio. Não é de se estranhar que alguns setores que se chamam neopentecostais, né, que se dizem evangélicos, estejam tão aderidos ao bolsonarismo, né? Sejam fundantes do bolsonarismo. O livro do Edir Macedo não se chama Projeto de Poder? Ele não vai fazer quase uma leitura do número de evangélicos no Brasil e como esse número pode ser manobrado para chegar ao poder? Apareceu aqui na tela, é plano de poder, né? Falei projeto, mas enfim, sinônimos. Esse vídeo se chama Guerra Cultural e eu tô tentando mostrar que essa guerra está sendo travada no nosso país. Há muito tempo, né? Eu acho essa uma observação muito boa, né? É muito bom ouvir a Rita falar. E eu acho que é uma dinâmica mesmo de como a gente observa o processo das contradições se desdobrando, né? No cenário político brasileiro dos anos recentes, sobretudo. Porque eu acho que existe um ressentimento cultural a partir de um dado momento em que você tem uma crise econômica que atinge todas as pessoas e existe uma adesão muito grande ao discurso reacionário como um instrumento ideológico que propõe a solução dos problemas que a classe trabalhadora está enfrentando, né? Acho que esse empobrecimento, ele acaba pegando esses elementos culturais históricos que a gente recebe como herança do passado e ele vai se tornando esse eixo fundamental de reprodução. Então, nos governos do PT, né, a gente viu uma ascensão econômica minimamente ali dos filhos da classe trabalhadora, né, de mulheres negras, a gente viu o Bolsa Família, a gente viu uma série de políticas públicas que conseguiram alavancar essas questões, né, e a gente viu também a evolução em várias pautas que eram pautas consideradas como pautas de minorias sociais, né, como as pautas LGBT, as pautas feministas, a pauta racial, e aí eu acho que isso cria, né, um motor de descontentamento ideológico, não é pela natureza histórica do Brasil, como se o Brasil fosse historicamente, naturalmente racista ou machista, né? Não é isso, né? Mas do processo de formação histórico do Brasil, que alicerçou seu processo ideológico a essas dinâmicas de funcionamento que criam esses cenários de minoria e as oprimem como um elemento de constatação e de propagação da dominação da ordem, pô, a partir do momento que essa ordem sofre um primeiro chacoalhão, essa ideologia inevitavelmente te coloca para esse campo que te ajuda a explicar melhor a realidade, que te ajuda a pegar essa herança histórica e reforçar ela como um argumento para poder explicar essas questões que estão aparecendo. É mais ou menos como opera a ideologia reacionária, né? Ela visa, a partir dessa montagem idílica de um passado, né? De um passado glorioso, que tudo funcionava, você produzir um sentido que as pessoas entendam que, não, os grupos que agora estão ganhando destaque são um problema. Antes a nossa vida era muito boa, aí o PT entrou e acabou. Mais ou menos isso. Isso opera discursivamente outros exemplos, né? A gente pode ver, por exemplo, que o fim da Guerra Fria, com a queda da União Soviética, os Estados Unidos tiveram que mudar essa linha discursiva, né? Eles precisaram criar um outro elemento ideológico que pudesse suprimir a antiga retórica de combate ao comunismo, que ganhou muita força nos anos 80. Quem que foi essa linha ideológica? Foi o terror, foi o terrorismo, né? Foi essa perspectiva do terror no Oriente Médio, que começa já nos anos 90, né? Com a Guerra do Kuwait, que vai se estender com a ação dos grupos terroristas em Nova York, com o ataque ao estacionamento do WTC em 96, eu acho, se eu não me engano. Vários eventos que vão acontecendo, e aí a gente tem como auge desse discurso ideológico o próprio 11 de setembro, né? Como o 11 de setembro vai ser utilizado pelo Bush para falar mesmo, né, que os americanos estavam em uma cruzada
uma cruzada. Ele fala isso, we are on a crusade. Pra você, né? Jogar aquela torta de ideologia na cara da pessoa. Porra, tá doido, velho. E é isso, né? É sempre a produção desse novo sentido. É realmente a criação de uma guerra cultural. E a guerra cultural no cinema, na música, em várias áreas. Muitas áreas, né? E eu acho que o olavismo entendeu isso. E quando ele fica falando sobre a existência de uma cultura subversiva, etc., é isso que ele tá fazendo. Ele tá criando um eixo de cultura do que é entendido como normal, bom, e do que aquilo que é ruim e negativo. Que jogou a gente nesse buraco, né? É uma guerra cultural. É isso, é uma guerra cultural. Ao ler o livro, eu espero que você consiga ver isso da forma muito detalhada, na excelência do pensamento do professor João César. Guerra cultural não é uma invenção bolsonarista e ela não começa agora. Se a gente está pensando em guerra cultural, dá para voltar para os séculos XVI, XVII na Europa. Dá para voltar para o século XIX na Alemanha. O processo de unificação da Alemanha acontece através de uma guerra cultural. Perfeito. Essa Alemanha que será unificada será uma Alemanha mais laicizada, menos religiosa ou mais religiosa? No final das contas, é uma disputa das classes dominantes, né? No processo de formação de uma herança cultural que possa ser criada e transmitida para gerações futuras, né? Porque é isso, a cultura, ela também precisa carregar elementos que legitimem a posição das classes dominantes. E aí essa cultura precisa ser imprimida e aplicada para todas as pessoas, sob todas as circunstâncias e todas as formas, para naturalizar a dominância, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. É a naturalização de uma dominância, porque se o bagulho é cultural, porra, parça, é muito difícil mudar isso, né? É muito difícil pensar em uma cultura que seja alternativa, que não vai sofrer ataques, né? Que não vai sofrer visões etnocêntricas, sabe? Visões que criminalizam aquela cultura. Vamos ver, por exemplo, né? O rap, o samba, o carnaval de rua, como exemplos de demonstração de expressão da cultura negra periférica do Brasil. Movimentos criminalizados. O funk, criminalizado, tá ligado? Isso tá absolutamente relacionado. Você não pode deixar que exista uma forma de expressão cultural que seja divergente da expressão cultural dominante, porque se você deixar, isso acaba criando um caminho, né, de criação de sentimentos de pertencimento para grupos que são dominados, né? E aí você pode ter um problema, né? Não é à toa que eles tentam reivindicar isso, né? Eles tentam mercantilizar esse processo. Ali está acontecendo uma guerra cultural. Como a gente entende o termo, também vou deixar 2 textos do professor Eduardo Wolff, né? Ele é doutor em filosofia pela USP, trabalha com crítica de arte e arte no geral. 2 textos dele, né, que o professor João César cita no livro, que são A Luta pela Alma do Brasil, de 2018, Plágio Politicamente Correto e Paranoia no INEP de Bolsonaro, de 2019. Tô dizendo isso porque ler o Eduardo Wolff nos... No caso dos Estados Unidos, é uma nação que essa herança calvinista que ela tem muito grande, dessa perspectiva de predestinação, é um negócio que pega muito ela, né? Porque a nação estadunidense sempre se viu no direito de poder se expandir para levar a democracia e a liberdade para todos os lugares. É uma perspectiva de missão divina mesmo. Mesmo. Eles realmente acham isso, né? O melhor exemplo disso é o Destino Manifesto. Essa ideia de que eles levariam à luz o progresso, eles levam todas essas coisas, né? E aí eles promovem, né, a criação cultural de elementos divergentes, como os comunistas, os terroristas, qualquer coisa assim. E aí eles ficam basicamente se retroalimentando disso, né? É uma nação que nasce da guerra. Ela nasce do fomento dessa ideia de que é uma nação escolhida. E se ela é escolhida, ela se entende como esse epicentro do mundo, né? Essa Roma da modernidade. É uma parada bem assim mesmo. Nos ajuda. Vou deixar 2 vídeos dele aqui também para Casa do Saber. Nos ajuda a pensar a guerra cultural. De forma muito abreviada, a gente faz o uso desse termo ali mais ou menos na acepção estadunidense da coisa. Então o Trump, ele foi chamado de o presidente que lutou a guerra cultural lá nos Estados Unidos. Desde os anos 60, com os movimentos de contracultura nos Estados Unidos, a gente está vendo se formar uma guerra cultural. A juventude negra, os Pantera Negra, estavam se organizando politicamente. Isso era uma guerra cultural. As feministas, as LGBT, os trabalhadores estavam se organizando. Então, quando a gente pensa etnia, gênero, sexualidade, religiosidade, a gente está falando dessa acepção que a gente usa para guerra cultural. Talvez o ponto central de olhar para essa guerra nos Estados Unidos, né? Bom, dá para pensar na literatura, como isso aparece no Allen Ginsberg, no Jack Kerouac. Eu já fiz até um vídeo aqui no Tempero falando um pouco deles. Depois eu lembro qual vídeo que é e boto aqui. Mas em 1989 vai ter uma exposição do Robert Mapplethorpe. Ele já estava morto, né? Ele já tinha falecido. Uma exposição em homenagem a ele. E o assunto dessa exposição é a homossexualidade masculina. E é uma exposição fotográfica e tem
muitas fotos, retratos, que tem crianças. Eu não sei se você tá lembrando de alguma coisa aqui no Brasil, do Queer Museu, do pânico moral, do achincalhamento que o Wagner Schwartz vai sofrer por causa da obra dele, que tem a nudez de um homem e que uma criança tocou, que aliás era amiga, né, a mãe era amiga dele, que tocou no pé dele durante a performance. La Bête, né, lá no sul do Brasil. Não é um acaso. Tentar entender como essa guerra cultural se anuncia, se pronuncia agora, que a gente vai ter a necessidade em 2018 de eleger um fascista através de uma guerra cultural. A guerra cultural move paixões. Ela é fundamental para entender o pensamento bolsonarista. Mas em especial, eu estou chegando na retórica do ódio. Essa ideia de deslegitimar o outro, de atacar o outro e de torná-lo apagável. O Wagner Schwartz é um exemplo e a Renata Carvalho também, que teve a sua peça, O Evangelho segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu, censurada, que foi ameaçada de morte, que foi perseguida. É realmente uma guerra cultural, gente, né? É isso, você cria elementos de divergência que são absolutamente incontornáveis, né? É isso, velho. Porra, muito bom. Porque ela é uma travesti falando de Jesus. Aqui a gente está vendo guerra cultural acontecer. E aí a gente tem na figura do Olavo de Carvalho, né, a principal pessoa, figura, aparelho ideológico, se você quiser chamá-lo assim, de divulgação dessa retórica do ódio. Que ela é importante, inclusive, para formar o Bolsonaro. É impossível pensar Bolsonaro sem a retórica do ódio. Eu acho que isso levanta um outro ponto importante, que é o seguinte: para a gente poder pensar na construção do socialismo, é preciso que a gente também pense em outras formas de construir uma nova cultura. Uma cultura proletária, uma moral proletária. Por isso que é importante que a gente leia vários temas que são atravessados pela lente do marxismo, né? Como o feminismo marxista, uma luta antirracista marxista, com os escritos do Fanon, do Malcolm X, né? A gente tem esses vários exemplos, do Clóvis Moura, da Kollontai, da Clara Zetkin, da Lélia Gonzalez. Pô, tem muita referência para isso. É fundamental a gente se apropriar dessa leitura, tanto pra gente, primeiro, né, não permitir com que essas leituras caiam em chaves de análises utilizadas pelos liberais, né? Pô, isso acontece muito, né? Isso acontece muito, que é você pegar essa perspectiva e entendê-la a partir do viés de análise liberal, meritocrático, né? É uma perspectiva bem capturada. E também não deixar ela cair num campo de análise que seja um campo que não a envolva com elementos que possam derrubar essas opressões de forma estrutural, que são leituras feitas a partir da intersecção dessas questões com a luta de classes, que é o elemento fundamental desse processo, né? Quando a gente fala de luta de classes, a gente está falando de luta de classes de vários setores diferentes, né? A classe trabalhadora, ela não é homogênea, né? Ela tem um elemento em comum, ela tem uma centralidade em comum, mas existem determinados segmentos que têm determinadas necessidades, né? Que têm determinadas questões, né? Então a leitura disso precisa ser acurada a partir dessa linha, velho. Dessa linha. É isso. Vídeo passado, né? Eu conto do primeiro discurso depois de eleito do Bolsonaro na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, em Washington, que ele tem o Bolsonaro, troquei, ato falho, né? Que ele tem o Olavo de Carvalho do seu lado direito e o Steve Bannon do esquerdo, né? O Bannon, aliás, estava envolvido com rachadinha. Então, de um lado... Caralho, imagina, velho, os dois maiores pensadores de guerra cultural... Puta merda. O cara que é responsável pela retórica do ódio no Brasil, do outro, o cara que é responsável por rachadinha e retórica do ódio nos Estados Unidos. É a síntese do Bolsonaro. Vamos a ela em si. Ela também não é uma invenção olavista, tá? Ela não foi inventada pelo Olavo de Carvalho. Dá para voltar para 1908... com um texto de um sindicalista francês, o Georges Sorel, que é Reflexões sur la violence, que é Reflexões sobre a violência. Nesse texto, o Sorel vai tentar justificar um tipo de violência que vai ser apropriada pelo Mussolini, tá? Pelos fascistas na Itália. Aliás, né, como não existe coincidência no processo histórico, mas existe o lastreamento de como essas ideias vão passando, como a materialidade de cada região, como a crise do capital vai produzindo a ascensão e a adesão dessas ideias, olha que curioso. O Olavo tem razão? Não foi inventado aqui no Brasil. Na Itália havia um dizer entoado, né, pela massa fascista, pelas hordas
de pessoas fascistizadas, que o Mussolini tem sempre a razão. E também não é coincidência que as 3 palavras de ordem do bolsonarismo, Deus, Pátria, Família, sejam as 3 palavras dos integralistas, que são os fascistas no Brasil. Deus, Pátria e Família. Véio. É que imagens de panfletos nazistas estejam sendo usadas, reproduzidas em Santa Catarina. É que não tem ninguém saudando a bandeira, cantando o hino assim. O que está acontecendo é uma reencenação do movimento mais perigoso que a gente conhece do século XX, o nazifascismo. Caralho. E tem um velho barbudo que falou que a história sempre se repete. Primeiro como tragédia, depois como farsa. Puta que pariu, né? Como é bom o materialismo histórico dialético. Como é bom o marxismo. Como é bom o velho barbudo do Rio de Janeiro. Como é bom. Mas volta para a retórica do ódio olavista. Fiz essa digressão para mostrar que não foi ele que inventou e que ela está presente nesses momentos hediondos e grupos hediondos da nossa história. A retórica do ódio, o professor João César vai explicar isso detidamente no capítulo 1, ela produz 3 fenômenos, né? O primeiro é um analfabetismo ideológico. Tem uma frase famosa do Olavo que é a seguinte: é muito fácil perceber quem é um comunista. Quem não for anticomunista é comunista. Licença, Luciano, acho que é muito fácil você falar que não sabe alguma coisa sem saber que tá fazendo alguma coisa que você não sabe, né? Logicamente não faz sentido nenhum, mas retoricamente cumpre um papel do radicalismo que apaga a mediação. Então olha só, logicamente, vamos pensar, como que você acha um comunista? Olha, se não for anticomunista, é comunista. Então vamos junto, ó. Gabriela Prioli, a gente pensa parecido? Não, eu tô num campo de esquerda radical, ela tá num campo de esquerda liberal. A gente pensa parecido? Talvez para algumas. E a dona Rita ainda foi tranquilinha, hein? Essa posição aí é polêmica. Eu consideraria a Gabriela Prioli uma liberal. Coisa. A Gabriela Prioli é uma anticomunista? Não, somos amigas. Então, agora ela é comunista. O Pedro Doria é um anticomunista? Não, agora ele é comunista, não é mais um liberal. A retórica do ódio depende dela. Porque a retórica... Mas o Pedro Doria é meio anticomunista, né? Meio anticomunista, sim. É um pouquinho. A retórica do ódio visa sempre a criação de um inimigo. E ela Mas a dona Rita tá certa, né? Tá certa. Depende dessa lógica binária e estúpida de que, se você não é nós, você está contra nós. E aí você é o inimigo, você tem que ser apagado, expurgado, metralhar a petralhada, etc. O segundo fenômeno que ela produz é uma idiotia erudita. Eu li aquela fala na qual, no mesmo trecho, o Olavo está citando os Beatles, o Adorno e um repórter holandês, sem conhecer nada dos 3. Fonte, não foi preciso. Então, pra quem... Foda, é exatamente isso, velho. É exatamente isso. Quem escuta de rabo de ouvido... Ai, ó lá, uns nomes de europeu na boca dele. É muita citação sem nenhuma aprofundação. É muito nome sem ter lido, sem ter entendido. Ele fala, olha... Eu não leio holandês, mas... Na filosofia isso não existe, tá? Quando você vai se especializar... Em lugar nenhum isso existe, né? Essa é no pensamento de um autor, você não pode ler tradução do autor. Alguém que se preza, né, a se debruçar sobre a dialética hegeliana vai ter que aprender alemão. Vai ter que ler Hegel no original em alemão. Se fode aí, trouxa, é isso aí. Mas o Olavo de Carvalho não é um intelectual. Ele é um ideólogo, ele é um guru. E aqui está a mentalidade de seita, né? A lógica discursiva, ou a falta... Gostei da dona Rita de cabeça para baixo. ...de lógica discursiva produzida pelo olavismo ou você tem aderência total, ou você é um inimigo. Não existe mediação possível. Ou você está conosco, ou você está contra nós. Existe um terceiro fenômeno, que é a lógica da refutação. Que é desconsiderar qualquer coisa que se oponha ao que está sendo dito. Então esses são os fenômenos produzidos pela retórica. Agora vamos olhar para como ela opera. Ela depende de uma coisa que é a desqualificação do outro. Então a pessoa negra que é pesada em arroba. Lembra quando o Bolsonaro diz isso? O gay que é falta de porrada. O filho dele que nunca sairia com uma mulher negra porque foi bem educado. É desqualificar o outro. O Lula é pinguço, ladrão, ex-presidiário. A Dilma é uma anta. Quais corpos podem ser animalizados? Viado, piranha, baleia, quais corpos? Como o Bolsonaro se dirige? Caralho, essa brisa dos corpos animalizados é real, hein? Porra, forte demais, velho. Você descaracteriza aquele sujeito enquanto um sujeito humano, né? Você coloca ele numa categoria de descartável. Você produz uma cultura de ódio àquela diferença ou àquela alteridade. E o quanto isso é mesmo um projeto, não só do bolsonarismo, é um projeto do próprio liberalismo, né? Um projeto ideológico para poder consolidar um elemento de classe dominante, né? Porque antes, a classe dominante, ela é tirada pelo seu sangue. Você é o herdeiro, né? Se você tem o título de herança, de nobreza. Isso vai sendo desde sempre para sempre, né? É isso. Dirigia a imprensa.
durante a sua desgestão. Então a retórica do ódio precisa da desqualificação do outro. Estou aqui num campo de esquerda radical. Base teórica do meu pensamento é marxista. Eu vou chamar a Hannah Arendt de idiota, ela é uma escrota. Não! Porque apesar de liberal, o pensamento da Hannah Arendt é um pensamento intelectualmente debatível. É verdade, isso é verdade. O trabalho dela é de qualidade ímpar dentro da corrente do liberalismo. Vou chamar o Achille Mbembe de, ele é um bosta. Não, ele é um intelectual de primeira grandeza. Mas a base teórica do pensamento dele é Michel Foucault e Hannah Arendt. Agora, do que um olavista me chamaria? Ridícula, rapariga, vagabunda, tudo que você possa imaginar de ruim. Vocês não precisam ir muito longe, tem 3 exemplos. O primeiro deles foi um cara, pegou um vídeo meu falando, olha, gênero e natureza, e o então ministro da educação, o primeiro, né, da série de desgoverno Bolsonaro. Então eu falava, olha, o Ricardo Vélez deu uma declaração estapafúrdia, que quem define gênero é a natureza. Na antropologia, a gente sabe desde que gênero não é. E aí eu vou pra Margaret Mead, vou discutir Simone de Beauvoir, a elite. Rapaz bolsonarista pega meu vídeo e ele constrói um vídeo refutação no qual ele, 1, apenas me xinga. 2, desconsidera a minha argumentação porque eu sou uma drag queen. 3. A tapioca da Copa de drag queen foi bom demais, velho. Bom demais. Incita os seguidores e seguidoras dele a me atacarem nas minhas redes sociais. O próprio Olavo de Carvalho chegou em vida a comentar um vídeo meu. Pois é, moçada, tive esse desprazer, esse dessabor. O meu vídeo sobre Adorno e a indústria da cultura, ele comenta, né, dizendo que eu sou uma bonita senhora transexual. E é mais um exemplo dele falando sem ter a mínima... Você assiste um vídeo meu, um pouco antes, um pouco depois desse vídeo, do Adorno, eu publico um vídeo dizendo, eu não sou uma mulher, falando sobre drag queens, o movimento de se aliar ao feminismo. Mas é isso, é falar sem conhecer, sem estudar, sem saber. E eu acho que é isso que faz, gente, a modalidade de vídeo de react ganhar tanta popularidade, sabe? Eu fico pensando que nessa dinâmica de descaracterização e desumanização, quem também cresceu muito nas redes foi o Arthur Duval, Kim Kataguiri, né? Porque é um conteúdo que gera muito engajamento e aí gera essa polêmica, esse ardor do debate, né? Essa coisa que parece mostrar essa insuficiência. Só que a diferença, né? A diferença é que nós, comunistas, temos razão, né? Porque a gente é baseado na materialidade, a gente não tira ideia do cu, né? A gente só, basicamente lê, né, as coisas, entende, debate. Não é à toa que os principais olavistas estão reconhecendo isso, né? Eles sentem que eles estão fodidos, né? Porque a galera da direita é um lixo, né? Não só que eles são um lixo porque eles são um lixo naturalmente, né? Mas eles são lixo no debate. O exemplo mais capital disso foi a surra que a Renata Barreto tomou do Elias. E no vídeo dele, a deslegitimação da minha argumentação é feita sobre a minha identidade. É me deslegitimar enquanto ser humano, porque sou drag queen. E a partir dessa deslegitimação, fica mais fácil de me destruir. Afinal de contas, eu não sou uma igual. Eu sou uma estranha abjeta. O ponto número 2 é a hipérbole descaracterizadora, né? Então, quando ele fala sobre as teorias da conspiração... Porra, tá muito bom, né? O vídeo tá muito bom. A Rita é muito foda. Sobre a KGB, mutirão Paulo Freire... Segundo... Toda vez que essa hipérbole começa a falar de tudo, ela não tá falando de nada. E essa descaracterização, ela ajuda no papel de criar esses inimigos. Ela vai impedindo o debate de acontecer. O terceiro é que dados empíricos, dados objetivos da realidade, serão ignorados para que o discurso de ódio possa continuar sendo produzido. Atenção, uma retórica do ódio não é exatamente um discurso de ódio. Lá para fevereiro, eu vou me dedicar a esse livro da Butler aqui, Discurso de Ódio. Se você quiser também já ir se preparando em fevereiro, a gente volta. Mas, de novo, na descrição do vídeo... Gente, vídeo passado eu fui ler comentário de gente falando... Não sei onde tá a descrição. Tem o nome do vídeo aqui embaixo. Né? Do lado do nome do vídeo tem um lugar pra você clicar que vai aparecer a ficha técnica. Da edição, então, o que a Isa foda, faz, velho. o que a Rochelle faz, o que eu faço... O que o Ti de Libras, esse Ti aqui lindo, beijo, fofo, maravilhoso. O que a gente faz aqui? E aí tem um lugarzinho que você clica mais, aí aparece lá. Vou deixar tudo aqui. Para esse vídeo não se estender e para você ter material para seguir, para você ler o livro, para você ler o capítulo, vídeo que da semana que vem eu vou continuar nesse livro, mas vou para conclusão, vou ler a conclusão com vocês. Para encerrar, porque tô vendo aqui que a gente já gravou 50 minutos de áudio. Não sei quanto. A Rochelle me desculpa, tá? E a Isa que corta, tadinha. Isa, perdão, já tá aqui atrás, já peço perdão. Para encerrar, eu vou voltar para esses pontos de mostrar o que a gente fez nesse vídeo.
Então eu estou indicando uma bibliografia e um capítulo no qual a gente vai entender o que é uma guerra cultural e como essa guerra cultural está sendo lutada no Brasil para a ascensão de uma direita a partir dos anos 90. É uma juventude que se instrumentalizou pelas redes, pelo curso do Olavo, por tweets e posts de Facebook. E por think tanks liberais, Atlas Network, a porra toda, velho. Instituto Liberal de São Paulo, Instituto Liberal do Rio de Janeiro, Instituto Rothbard, mano, dinheiro pra caralho que rola nessa porra, velho. Dinheiro pra caralho pra poder desestabilizar. Nossa, muito dinheiro. Sem cabedal teórico, sem arcabouço, e que ocupa as ruas, que são o espaço da esquerda historicamente falando. Como que as ruas passaram a ser da direita? E aí a gente vai pensar no MBL, no Vem Pra Rua, etc. Né? Porque existe essa organização deles maior, né? Eu acho que existe... O que eu acho que rolou com esse processo foi que durante essa formação dessa guerra cultural, no momento que você tem ali uma desestabilização da ordem, do status quo, né? Da ordem dominante, esses grupos, por terem conseguido fomentar essa ordem cultural mais incisivamente na cabeça das pessoas, conseguiu se articular desses movimentos e aí controlar esses ensejos, né? Foi isso. Eles estavam prontos. E é isso que eu sempre falo pra galera, né? Pô, a gente não vai saber quando a gente tem que estar pronto. A oportunidade vai surgir, parceiro. A gente tem que estar pronto e foda-se, velho. É isso. Tem que estar pronto. Né? E eles todos olavistas. 2. A gente está pensando como esse fenômeno, e o Olavo de Carvalho é a peça-chave para entendê-la, da organização de um discurso que desorganiza a nossa sociedade. O trabalho de ler a baboseira que o Olavo de Carvalho produz, e por isso essa etnografia tem que ser premiada, é um trabalho árduo. Porque é se deparar com a falta de lógica, com a teoria da conspiração, com a deslegitimação do outro enquanto ser humano, para poder passar por cima dele com um rolo compressor. Por fim, a gente viu essa coisa, né, que é a lógica de panelaço. Né, é que é causar muito barulho, muito alvoroço, muito ataque, impedir que o outro fale. E essa é uma citação textual que aparece no primeiro capítulo. O professor João César cita o Olavo dizendo que ele acha maravilhoso o panelaço contra Dilma, porque a impede de falar. Essa lógica de fazer barulho em cima, de não deixar o outro dizer... O Alan dos Santos tem feito isso nos Estados Unidos. O senador Randolph Rodrigues, né, senador pela Rede, postou um vídeo nas redes sociais dele de uma moça que o ataca num aeroporto e não o deixa falar. Deixa eu contar uma coisa pra você, ó. Não, você tem que contar Não, tem que contar sim, eu tô filmando aqui também. Filmou aí, amor? Eu também tô pedindo a sua. Então são várias acusações, xinga, deslegitima, tira ele da posição de ser humano e não permite que responda. E eu acho que tem até um outro elemento que é acessório a isso, que é nessa brisa, nessa perspectiva, quando você não deixa o outro falar, é justamente para poder não mostrar a tua insuficiência naquele nível argumentativo, né? Existe um processo de individualização daquela questão, aquilo ali se torna uma questão muito profundamente sua. Então você não tem nem como deixar o outro falar, porque se ele falar, ele pode te refutar, ele pode acabar com a sua verdade, ele pode acabar com aquele elemento cultural que foi construído e que sustenta o que a pessoa tá falando. Por isso que o Bolsonaro nunca vai recuar. A gente tá vendo isso. Ele perde as eleições e ele não fala sobre isso. Por quê? Porque ele não pode apresentar fraqueza, ele não pode recuar. Ele precisa manter a linha dele, ele precisa manter a linha dele. E aí quando existe um aceno, né, como teve na semana passada, do Valdemar da Costa Neto, sinalizando que o PL entrou com pedido de impugnação das urnas, aí ele fala. Por quê? Porque essa fala que ele vai trazer é uma fala que sustenta a perspectiva cultural que ele conseguiu criar, né? É isso. Como o professor João César vai mostrando, é que uma das condições sem as quais é impossível pensar bolsonarismo é como o bolsonarismo é fruto de um discurso do ódio, como essa retórica do ódio tem a ver com as leis de segurança nacional, ele analisa isso em outros capítulos, na aula ele fala muito sobre isso, mas como, para eliminar o bolsonarismo, a gente vai precisar produzir, primeiro, uma educação de qualidade. Como é que você acredita... Aí talvez a gente discorde, hein, dona Rita? Talvez, aí não sei, hein? Mas acho que é isso. É um caminho que inevitavelmente vai ter que ser atravessado, né? Só que a gente precisa averiguar quanto isso é alcançável, né? O quanto isso é factível e reproduzível na realidade material de forma a realmente representar uma eliminação sistemática de qualquer forma de olavismo. E eu acho que acreditar no modelo de educação da ordem burguesa, não, acho que não. Essa ruptura se torna necessária, né? Porque as instituições de Estado, as organizações e tal, são todas cooptadas pela ideologia dominante. Querendo ou não, né? Mas é isso, pô. É uma questão para debate. É isso, para debate. Que um cara que tá falando... Não sei ler holandês, mas tem um repórter que eu acho, por causa de outras citações em outros livros, que falou uma verdade. É que o Adorno... Como que você acredita nisso?
não tendo acesso à educação, à boa educação. É que a questão, acho que central daí, não é nem se esse acesso é garantido ou não, sabe? Porque meio que foda-se isso, né? As pessoas não precisam saber disso. O problema é um cara como o Olavo existir. Esse é o problema. O problema é ele conseguir fazer o que ele faz. Essa questão do conhecimento do conteúdo é a ponta do iceberg. Tem todo um processo anterior a isso, né? Não sei, é o que eu acho, né? Eu posso estar falando merda, sei lá. Fazia, verdade, ele morreu. Mas segundo, de que forma os nossos espaços discursivos são permissivos ao bolsonarismo? No vídeo da semana passada eu falei quando ele elogia e homenageia um torturador no Congresso e não foi preso. A lógica é que cada vez que o discurso bolsonarista, que a retórica do ódio, vai sendo naturalizada, e a gente não pode naturalizar que alguém seja ofendido, deslegitimado, argumentação ad hominem. Toda vez que isso acontece, a gente está permitindo que o bolsonarismo se perpetue nas nossas sociedades. Então o que eu pretendo no próximo vídeo é ir para a conclusão deste livro. Então, voltando. Será que ele vai ter essa brisa institucional no final do livro? Dissonância cognitiva e verdade factual. A gente vai voltar para um texto clássico dos anos 50 para discutir dissonância cognitiva. E o nosso último vídeo dessa série, eu vou tentar, porque é um trabalho hercúleo. Não. Eu falei ele por causa do livro, tá? Porque os vídeos da Rita são baseados no livro do João César. A reflexão que ela tá fazendo é a partir do livro. Por isso que eu falei ele. Bom? Me debruçar sobre um capítulo do Lévi-Strauss em Antropologia Estrutural, que ele fala sobre eficiência simbólica. Então, de que forma a gente ainda pode tentar dialogar com bolsonaristas leves, né, que ainda são capazes de escutar, de racionalizar, de tentar pensar de forma lógica, argumentativa. Bom, por hoje é só. Talvez o vídeo tenha ficado muito longo, não sei, a gente vai descobrir, mas espero que vocês façam um bom proveito, não apenas do vídeo, né, mas ao que o vídeo puder te conduzir, tá bom? Até semana que vem. Beijinho, tchau. Muito bom, hein? Muito bom. Muito foda.